Ao longo da década, a gente teve vários filmes de terror que chamaram muita atenção, mas eu não lembro de nenhum deles ter me impactado tanto quanto esse filme aqui. E acredito que para muitas pessoas também, e nesse vídeo eu vou mostrar como ele faz isso. Hereditário, filme de terror de 2018, produzido pela A24 e dirigido e escrito por Ari Aster. Aí vocês podem falar assim, ah, Caio, mas por que só agora você tá falando de Hereditário? Porque na época em que ele saiu, eu tava com o canal parado, mas foi um filme que eu gostei muito, ainda é um filme de terror que eu gosto muito, é um dos meus preferidos, e arrisco dizer, o melhor filme de terror da década passada. E eu fico sempre muito empolgado em falar dele, porque foi um filme que me impactou muito, e eu acho que ele merecia um vídeo especial aqui no canal. Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer aqui nos meus vídeos, que é falar sobre o filme com spoilers, porque ele já é um pouco mais antigo, eu sei que muita gente já assistiu e muita gente provavelmente tá vendo essa crítica aqui para entender certas coisas misteriosas do filme, que eu acho que é uma parte muito bacana dele e que eu queria trazer essas coisas aqui para vocês. Hereditário é um filme que basicamente fala sobre o pacto com o diabo. Eu gosto de como o filme aborda esse assunto, eu acho que ele vai muito na vibe de O Bebê de Rosemary, do Roman Polanski, que é o meu filme de terror favorito e que o Ari Aster já disse abertamente em entrevistas também que foi uma das maiores influências dele pro Hereditário. E o que eu vejo muito em comum entre eles é que tem essa coisa de falar sobre o culto ao diabo de uma forma intrínseca à história e ao clima do filme, onde a gente percebe um clima pesado no filme, as coisas meio estranhas vão acontecendo e a gente vai se sentindo agoniado com aquela situação toda. Também ainda vindo do Bebê de Rosemary, vem um questionamento no filme sobre se tudo aquilo que tá acontecendo é realmente por conta de algo maligno ou se por conta de problemas mentais, algo que a gente vê também em outros filmes que o Bebê de Rosemary inspirou, como por exemplo O Exorcista e O Exorcismo de Emily Rose. Essa é uma questão que vem à tona no filme por conta de, na história, a família tá lidando com dois momentos de luto, tanto da morte da mãe da Annie e também da sua filha, a Charlie, e a partir disso um monte de coisas estranhas começam a acontecer. As situações que a família presencia são muito perturbadoras, que junto com o histórico de doenças mentais, que a gente vê a Annie falando ali no começo que a família dela tem, e que ela se sente culpada por estar levando algo ruim pra família, que ela não sabe explicar o que é. E nisso a gente pode facilmente ficar em dúvida sobre se tudo aquilo que está sendo desenvolvido é por conta de uma perturbação mental da família lidando com aquela situação. Logo no começo do filme, a gente vê uma cena onde o Peter tá na aula, na escola, e o professor tá falando sobre a ruína do herói Hércules na história. E uma das alunas responde pro professor que um dos motivos do erro dele foi por ele ter se recusado a enxergar aos diversos sinais que vão sendo dados a ele durante toda a peça. Esse diálogo é muito sutil e no começo do filme ele pode até não fazer muito sentido pra gente, mas ele diz algo muito importante sobre Hereditário, porque é exatamente nessa posição que o filme coloca o personagem do Peter como um herói que durante o filme todo vão sendo mostrados sinais pra gente e pra ele sobre o que tá acontecendo e que vão sendo ignorados. No primeiro ato do filme, onde a Charlie morre, o Peter vai sendo avisado várias vezes que algo ruim ia acontecer e a gente como espectador também vai sendo avisado pelo filme. Primeiro ele tá meio relutante de levar a irmã, mas ele ignora e cede. Depois na festa ela não quer ficar sozinha, mas ele ignora e deixa ela lá sozinha comendo o bolo. E enquanto o Peter tá no quarto, sua mãe liga várias vezes e ele ignora enquanto a Charlie tá passando mal. E mesmo depois da cena onde a Charlie morre, o Peter se nega a olhar pro retrovisor para ver a irmã morta. Ele apenas vai para casa, sai do carro e vai direto pro quarto dormir, negando enfrentar o problema até que a sua mãe acorde no dia seguinte e encontre o corpo no carro. Esse primeiro ato do filme é espetacular. Só de lembrar eu já fico arrepiado, porque é uma sequência que me deixou muito agoniado todas as vezes que eu assisti. Pra mim é uma aula de cinema. Eu acho muito interessante também como no final de cada um dos 3 atos do filme, a gente tem sempre uma crescente ali muito forte na tensão. A forma como o filme vai mostrando os sinais, a forma como ele vai construindo a tensão pela trilha sonora, pelos movimentos de câmera hipnotizantes, vão criando uma tensão enorme até chegar num clímax no final do primeiro ato do filme, na parte onde a mãe do Peter vai até o carro e encontra a filha morta. Ela é uma cena onde faz a gente entender o sentimento de culpa dos personagens, porque a gente não tá vendo a mãe indo até o carro, a gente só tá vendo o rosto do Peter deitado na cama, mas a gente sabe o que vai acontecer porque a gente presenciou
aquilo com ele. E esse sentimento da gente saber o que aconteceu e a reação dela gritando enquanto a gente tá vendo o rosto do Peter transmite exatamente esse sentimento de culpa que ele tá sentindo. E a partir desse sentimento de culpa, a gente tem o início aí do segundo ato do filme. Esse sentimento de culpa, tanto da mãe quanto do filho, além de ser uma questão moral cristã, né, quando se recebe uma avaliação negativa de uma entidade divina, segundo Freud também em Luto e Melancolia, a culpa também é um sentimento inconsciente que pode vir acompanhado de um momento de luto, em que aquela família tá passando naquele momento do filme. Na cena do jantar, onde a gente vê a Anne discutindo com o Peter logo depois da morte da Charlie, e que tem uma atuação espetacular da Toni Collette explodindo de raiva, a gente vê ali que os dois estão sentindo culpa, mas também a gente vê que os dois estão lidando com a negação dela desde o começo. Logo depois a gente vê uma cena de um sonho da Anne, onde ela encontra o filho dela coberto por formigas no quarto e ela revela que já tentou abortar o Charlie quando ela estava grávida dele, o que provavelmente é um sentimento de culpa que está acompanhando ela agora e que provavelmente torna essa relação dela tão difícil com o filho inconscientemente. No momento de luto, com o sentimento da culpa, pode ser normal também a pessoa se tornar obsessiva, que é o que a gente vê começar a acontecer com a Anne no filme. Tudo isso que eu tô explicando é o filme tentando enganar a gente, fazendo a gente pensar que tudo aquilo pode ser algo natural ou psicológico que tá surgindo por conta daquele momento de luto, e negando o que, com o desenrolar do filme, a gente vê que na verdade se trata de um pacto com o demônio. Alguns desses sinais que o filme dá são marcados por palavras que a gente vê escritas nas paredes e que marcam o início de cada um dos 3 atos do filme, que são Satoni, Zazaz e Liftote Pandemonium. De acordo com um artigo do site Signal Horizon, que procurou o significado dessas palavras, essas palavras são basicamente usadas em rituais satânicos para invocação de demônios. Satoni, que aparece logo no começo do filme, no primeiro ato, representaria algo como mandar os mortos de volta para o plano espiritual. Zazaz, que a gente vê na parede escrito logo no começo do segundo ato do filme, seria uma palavra de um mantra de invocação de demônio, o que a gente começa a ver ali no segundo ato do filme, quando a Anne entra em contato com uma pessoa do culto. Liftote Pandemonium parece ser um termo com 2 significados distintos para cada palavra. Pandemonium, de acordo com a poesia Paraíso Perdido, do John Milton, seria algo como um local que o Lúcifer cria para aqueles que compactuam com ele. E Liftote parece ser algo em hebraico que significa algo como abrir ou destrancar. Isso tudo mostra como o Ari Aster se preocupou em pesquisar profundamente sobre esses assuntos de ocultismo para o filme, e mesmo não sendo importante para você entender essas coisas para ser impactado pelo filme, mas a estranheza de estar em contato com essas coisas durante ele causam um efeito de medo de uma situação em que a gente não entende o que está acontecendo. Esse é um filme que se preocupa muito com os detalhes, não só pela movimentação de câmera e pela trilha sonora, que cria uma tensão durante o filme todo, mas também como esses sinais vão sendo mostrados pra gente de uma forma sutil durante todo o filme. Como, por exemplo, a personagem da Joanne, que aparece ali querendo ajudar a Anne, e no final do filme a gente descobre que, na verdade, ela faz parte do culto, e que durante todo o filme ela aparece vestida de vermelho, uma cor que não é normalmente presente durante todo o filme, onde as cores são predominantemente azul e amarelo. O vermelho no filme geralmente aparece como uma cor estranha, uma cor invasora, sempre avisando de uma forma sutil que algo ruim está prestes a acontecer no filme. E seu significado ali pode ser associado também com a cor do demônio, da morte, da violência e do sangue. E no final do filme, que eu sei que tem muita gente que fica confusa para entender o final, a gente vê ali o ritual se completando e a gente entende ali que eles estavam querendo invocar o príncipe Paimon, que é o rei da destruição e que é um dos 7 príncipes do inferno. E como a própria Joanne explica no final, toda aquela destruição na família estava sendo causada porque eles não estavam conseguindo consertar o fato do demônio precisar ser invocado em um corpo masculino, já que o Paimon é homem, sacrificando assim a mãe da Anne, a própria Anne e a Charlie, um ritual necessário para consertar a invocação e colocar o demônio finalmente no corpo do Peter. Por mais que todos esses detalhes tornem Hereditário um filme de terror realmente rico, não é isso que torna ele um filme impactante. O filme consegue fazer a gente sentir medo ao botar a gente em contato com assuntos tão delicados
como a morte e a violência, fazendo a gente sentir isso de uma forma intensa pelo psicológico dos personagens. Como, por exemplo, nas cenas onde a gente vê os personagens batendo a cabeça, como a Annie batendo a cabeça no porão, que só de lembrar eu já fico arrepiado, porque pra mim é uma das melhores cenas do filme e uma das melhores cenas que eu já vi no terror também. E também esses sinais misteriosos de ocultismo que vão aparecendo durante o filme, que não fazem sentido pra gente, mas que justamente por a gente não entender o que tá acontecendo ali durante o filme, ou o que aquelas coisas significam, que aquela situação toda se torna tão assustadora. Eu acho que o fato do diretor Ari Aster conseguir casar tanto elementos técnicos como elementos subjetivos de uma forma tão bem orquestrada para uma experiência tão perturbadora, fazem Hereditário ser um dos, se não o melhor filme de terror da década. Então é isso, esse foi meu vídeo especial sobre Hereditário, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que eu tava querendo muito fazer há muito tempo, desde quando eu tava com o canal parado. Eu queria fazer um vídeo especial sobre ele, porque é um filme que eu gosto muito, é um filme muito especial pra mim, e eu espero que tenha sido especial pra vocês também. Esse vídeo tá sendo possível graças ao apoio de pessoas como a Cintia Lima de Araújo e de vários outros apoiadores que apoiam o canal lá no projeto do Apoia-se. Então considere você também se tornar um apoiador do canal, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para ser sempre avisado sobre os vídeos novos e também manda o canal para seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.